Amanhã é o Dia Mundial das Abelhas. E como seria um mundo sem abelhas? Não seria apenas um mundo menos doce, sem mel, não. Seria um mundo sem maçãs, sem peras, abacates, abóboras, melões, melancias, cerejas, pimentas, chocolate, café. A lista não tem fim. A maior parte dos alimentos cultivados depende da polinização. Só que alguns agrotóxicos usados em lavouras estão matando as abelhas e assim ameaçando o equilíbrio tão importante para todos nós. Olha isso aí, ó. Tudo dentro e agonizando, morrendo, ó. O número de abelhas mortas no Brasil assusta. Ó, toda abelha morta aí, ó. Foram mais de 500 milhões de dezembro a abril em 4 estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais um episódio aí de mortandade de abelha. Só no Rio Grande do Sul, 400 milhões de abelhas morreram nos últimos meses. Ó, pode bater na caixa, não tem abelha, tudo morta. Os repórteres Alan Severiano e Guacira Merlim mostram agora por que a morte das abelhas é uma ameaça para a humanidade. Produtores e pesquisadores alertam sobre graves prejuízos ambientais e econômicos. Nesse apiário, cada uma dessas colmeias tem cerca de 60 mil abelhas, que produzem 50 quilos de mel por ano. Além da produção, as abelhas são essenciais para a polinização de várias espécies, em lavouras e também em matas nativas. 75% dos alimentos cultivados no mundo dependem das abelhas. Quando vai colher o néctar, a abelha leva o pólen de uma parte para outra da flor e também de uma flor para outra. Sem isso, a planta não se reproduz. O agronegócio praticamente depende das abelhas. Só para citar 2 exemplos no Brasil. Produtores chegam a alugar abelhas para ajudar na produção de maçã em Santa Catarina e de melões no Rio Grande do Norte. É o homem que está provocando essa mortandade, mais do que nunca vai criar problemas para nós mesmos no futuro. Tem países que eles sofrem muito com um parasita, o anosema, que é um fungo que ataca as abelhas, mas o que mais ataca nossas abelhas, o que mais agride as nossas abelhas são aqui no Brasil os agrotóxicos. Foi o que constataram pesquisadores no interior de São Paulo. Com o apoio de fabricantes de defensivos agrícolas, eles analisaram abelhas mortas de 2015 a 2017. A maioria tinha resíduos de agrotóxicos, usados em plantações de cana e de laranja. Quando uma colônia de abelha é atacada por doença ou por pragas, ela leva um tempo razoavelmente grande para morrer, 2, 3, 4, 5 meses. Quando há uma grande quantidade de abelha morta em 24, 48 horas, os sintomas é bem característico de efeitos de agrotóxicos. Este especialista criou um aplicativo que monitora as mortes de abelhas pelo país. Com base nesses dados, cientistas no Rio Grande do Norte recolheram amostras que foram examinadas em laboratório. Concluíram que em 4 anos, em 18 estados, 2 tipos de inseticidas mataram 770 milhões de abelhas. Os neonicotinoides, derivados da nicotina, e o fipronil. Esses agrotóxicos, hoje, eles são um dos mais utilizados na agricultura. O fipronil ele foi detectado em 92% das nossas amostras. O número pode ser maior. Nem a Secretaria da Agricultura constataram traços de veneno em 300. Meia média como essa chega a ter 40 mil abelhas. E os laudos comprovaram. As mortes foram provocadas principalmente pelo inseticida fipronil, muito usado no cultivo da soja. Mas ninguém foi punido até agora. Não, nós não lavramos nenhum auto de infração nesse sentido. Este promotor investiga o caso. Nós agora atingimos um momento da responsabilização de toda a cadeia. Por quê? Porque o que antigamente era uma mera especulação, o agrotóxico pode matar a abelha, hoje nós temos uma comprovação laboratorial. Este professor diz que o problema é o uso indiscriminado. Isso já vem a semente, vem o adubo, vem os defensivos agrícolas, né? Isso vem num pacote. Teria que avaliar primeiro se precisa ou não, né? E depois aplicar. No nosso meio não existe isso aí. O produtor não desperdiça insumos químicos, não usa em excesso,
porque eles são extremamente caros em primeiro lugar. O produtor ele vai seguir um protocolo então de boas práticas, ao mesmo tempo em que o apicultor também o seguirá. Aqui no Brasil, são 53 os agrotóxicos à base de fipronil registrados. Eles foram liberados depois da análise de 38 estudos e têm indicações claras para o uso. A pulverização aérea, por exemplo, é proibida. O fipronil é uma ferramenta importante, essencial para a gente manter os atuais níveis de produção de alimentos. Desde que utilizado da maneira correta e seguindo orientações de bula, seguindo os parâmetros técnicos adequados, é uma substância segura. O IBAMA diz que vai reavaliar o fipronil usando novos estudos como base. Esta semana, um tribunal da União Europeia julgou o uso de inseticidas nos países do grupo. Suspendeu a restrição ao uso do fipronil e reafirmou a proibição de 3 inseticidas feitos à base de nicotina, os neonicotinoides. Os fabricantes ainda podem recorrer. Segundo a ONU, a população de abelhas diminuiu 37% na Europa e caiu pela metade nos Estados Unidos em 80 anos. Elas são um termômetro do planeta. E aí a gente pode concluir, pelas mortandades que estão acontecendo, né, que o planeta está febril. O que nós estamos trabalhando agora é na conscientização, educação e na coexistência da apicultura com a agricultura. O Paulo conseguiu algo raro, produz soja e mel. Nós temos um conjunto de colmeias que são produtoras de mel, dentro da lavoura de soja. Ele já sofreu com a morte das abelhas e convenceu os vizinhos a não usarem agrotóxicos. No momento que nós conseguimos conscientizar os produtores rurais que eles, preservando as abelhas, vão ter um ganho, automaticamente nós estamos ganhando junto. Então é um jogo de ganha-ganha, ganha a natureza, ganha os apicultores e ganha o produtor rural. Então acho que o entendimento que a abelha tem com as flores deveria servir de modelo para o entendimento entre as pessoas.